Seja bem-vindo ao canal do Professor Moisés. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o curtir. PET Plano de Estudo Tutorado, Semana 2, quarto ano do Ensino Fundamental. Componente Curricular História, Volume 3, 2021. Tema: Invenção do Comércio. Breve apresentação. Precisar o período em que as atividades comerciais foram inventadas é um tipo de tarefa praticamente impossível de ser cumprida. Contudo, podemos realizar uma breve projeção sobre como as primeiras trocas comerciais apareceram no cotidiano de certas civilizações. Inicialmente, devemos imaginar que nas primeiras comunidades, cada indivíduo ou chefe familiar detinha um tipo específico de habilidade de trabalho. Um trabalhador poderia recorrer aos produtos de um outro para que então pudesse satisfazer as suas necessidades. Por exemplo, um pescador poderia trocar parte de sua mercadoria com um agricultor que tivesse batatas disponíveis para a troca. Assim, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. Com o passar do tempo, vemos que essas trocas comerciais se tornaram cada vez mais complexas e envolviam uma gama cada vez maior de produtores. Em algumas situações, o produto de troca oferecido por um trabalhador não era aquele que atendia às demandas do outro. Além disso, a comercialização de determinadas mercadorias de grande porte e de difícil transporte poderia tornar as trocas diretas muito complicadas para as partes envolvidas. Com o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas agrícolas, houve um crescente aumento de produção agrícola. A abundância de alimentos permitiu a manutenção de um estoque e estimulou o surgimento de uma nova prática, o comércio. Além da troca de produtos agrícolas entre habitantes de uma mesma vila ou cidade, passou a existir também a troca de diferentes aldeias e cidades. Nesse período surgiram também as primeiras rotas de comércio entre povos distantes. O comércio a longa distância era, na maior parte das vezes, realizado por comerciantes nômades que facilitavam a troca de mercadorias entre as diferentes vilas e cidades. Muitas dessas vilas e cidades passaram também a servir como pontos de encontro entre mercadores e consumidores, transformando-se em centros urbanos com grande concentração de pessoas e atividades econômicas diversas. A divisão do trabalho. O aparecimento de diferentes atividades fez com que surgisse uma divisão de trabalho, ou seja, enquanto algumas pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura, outras trabalhavam no comércio, alguns eram artesãos e havia também os soldados, que garantiam a segurança desses novos centros urbanos. Com tantas atividades acontecendo ao mesmo tempo e tantas pessoas em movimento, foi necessário também o desenvolvimento de uma estrutura administrativa. Os povos antigos e o comércio. O comércio teve grande importância na vida dos povos antigos. Faziam comércio viajando por terra e pelos rios e pelos mares. No caso da Mesopotâmia, os rios e os terrenos planos facilitavam as comunicações e favoreciam o transporte e a troca de mercadorias. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A essas trocas entre a área rural e a urbana de uma cidade dá-se o nome de comércio interno. Mas os habitantes das cidades mesopotâmicas comerciavam também com outras cidades e povos, ou seja, praticavam também o comércio externo, percorriam grandes distâncias por terra para levar e trazer produtos. Levavam para outras regiões cereais, lã e tecidos. E na volta traziam da Ásia Menor a madeira, cedro e cipreste. Do Egito, os metais ouro e prata. E da Índia, artigos de luxo, marfim e pérolas. Atividades. Número 1. Marque a alternativa correta.
Como surgiu o comércio na antiguidade nas primeiras cidades? Segundo a sentença, as primeiras atividades comerciais se baseavam em trocas naturais em que as partes estipulavam livremente a quantidade e os produtos que poderiam envolver as suas negociações. 2. O que levou à divisão do trabalho foi. Quarta sentença, o aparecimento de diferentes atividades. 3. Os pastores trocavam seus produtos com os agricultores e ambos realizavam trocas com os habitantes da cidade. A estas trocas dá-se o nome de. Comércio. 4. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira sentença, verdadeiro. O comércio interno eram as trocas realizadas entre a área rural e a área urbana de uma cidade. Segunda sentença, falsa. O comércio externo era aquele realizado em pequenas distâncias, ou seja, acontecia entre as pessoas que moravam próximas. Terceira sentença, falsa. Os povos comercializavam doces, balas e chocolates. Quarta sentença, verdadeira. O comércio surgiu porque havia abundância de alimentos, o que permitiu a manutenção de um estoque. 5. Diante dos conteúdos estudados até aqui, sobre a origem do comércio, de todo o processo apresentado, você vê alguma semelhança com os tempos de hoje? Descreva-as. Resposta sugerida. Troca de produtos por moeda. Hoje se faz transações eletrônicas. Comércio interno. Hoje há várias lojas e comércios em geral. Comércio externo. Hoje não há fronteiras até mesmo entre países. Bons estudos, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.